Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Cosmopolita, aqui é Angela Beatriz que vos fala. Neste vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a igualdade e a diferença entre as chamas, né, entre os casais de chamas, né? Tem diferença, tá? Tem diferença, nós somos e não somos a mesma pessoa, tá? As chamas gêmeas, elas em essência são um único ser, mas mesmo assim não são. Vamos saber por quê? Bom, as chamas gêmeas, em essência, elas são um casal, em essência. Um é mais yin e o outro, a sua contraparte, é mais yin yang. Então, isto é básico, né? Nós sabemos disto. Então, nós pensamos assim: como ambas as chamas são a mesma essência, que foi polarizada, então são o mesmo ser. Então devem ser iguaizinhas, né? São o mesmo ser. Eu vou me referir à minha chama gêmea como se fosse eu mesma. Só que não é bem assim. As chamas gêmeas, a partir do momento que elas surgiram, né? Era a mesma essência e se polarizou. A partir deste momento, elas entram nos mundos mais densos, né? Nas dimensões mais densas, saem lá do mundo das ideias, do mundo da pura energia, da eternidade, sai desta dimensão e entra nas dimensões da forma. Então elas também adquirem um ego. Através das suas muitas vivências, elas vão adquirindo as muitas cascas do ego. Cada uma adquire o seu próprio ego, porque cada uma delas vivencia situações diferentes, né? Situações diferentes. Por exemplo, hoje vocês vão me ver aqui olhar várias vezes para o lado, porque eu estarei clicando aqui para dar pausa, porque hoje tá, nossa gente, dá uma movimentação nessa rua que eu não estou entendendo. Bom, olha, para vocês terem uma ideia do porquê que surge esta diferença, mesmo sendo o mesmo ser, a mesma essência, por que surge essa diferença entre as chamas? Pensem bem, olha, duas pessoas numa mesma sala. Nesta sala está no mesmo horário, ao mesmo tempo. Imagine que nesta sala existe, em frente a estas duas pessoas, e tem uma janela. Vamos imaginar que esta sala estava toda no escuro. Aí, de repente, essas duas pessoas estão em pé no meio desta sala. Na frente das duas, na parede da frente, tem uma janela. E começa a entrar a luz do sol por essa janela. Embora as duas estejam uma ao lado da outra, a luz do sol, ela vai incidir de formas não exatamente igual sobre as duas. Imagina essa luz de frente para as duas, mas os raios de luz não vão incidir no mesmo local sobre ambas, porque elas são duas. E na vida é assim também. Duas pessoas podem passar pela mesma experiência, mas esta mesma experiência as vai afetar de forma um pouco diferente em cada uma delas. Fora isto também, a reação que cada uma delas terá durante essa experiência. A reação física, a reação psicológica, mental, intelectual. Então, assim, não tem como as duas essências terem um ego igual, idêntico. Então, embora em essência elas sejam o mesmo ser, o ego delas, que é aquela parte da alma, né, da mente, da consciência, que vai acumulando experiências, analisando, digerindo as experiências e arquivando essas experiências,
e depois passando essas experiências todas aí ficando no subconsciente, isto é muito de cada um. E é bom que seja assim, porque sendo as duas essências sendo a mesma, esses dois seres sendo o mesmo, e eles vivenciando experiências diferentes ou até mesmo a mesma experiência, mas conseguindo perceber a mesma experiência de forma diferente por aspectos diferentes, né? Elas vão receber informações diferentes sobre uma mesma situação, por exemplo. Isto enriquecerá aquela essência, a alma dela, daquela essência. Isto será um fator de enriquecimento que ajudará aquela essência a se aprimorar mais, a evoluir mais, a ter uma força de impulso maior, cada vez maior, para a expansão da sua divindade. Não é novidade e também, né, não é de nos admirarmos que a inteligência universal tenha criado as chamas gêmeas, porque é parte mesmo, né? Nós vemos que a natureza, que é uma manifestação da inteligência universal, nós vemos a inteligência universal agindo através de tudo que nós vemos, né, em nós, na natureza. Então nós percebemos que esta inteligência universal usa tudo, se utiliza de tudo para expandir a si mesma. Se esmera em buscar formas de alcançar seus objetivos de maneiras cada vez mais econômicas, com menor esforço. Então, isto de uma essência se manifestar como duas polaridades. Cada polaridade ter esse potencial, essa capacidade de experienciar até mesmo as mesmas situações, mas sobre pontos de vista, entendimento, né, por uma percepção diferenciada e através disto colher informação, aprendizado. Isto vai ajudar a sua essência a evoluir mais rápido, entende? Então, assim, por aí nós percebemos, já dá para entender que as chamas gêmeas, embora elas sejam em essência o mesmo ser, elas são ao mesmo tempo diferentes. É quase, né? É quase que outra pessoa mesmo. É outra pessoa. Na sua forma individualizada, a essência é um ser único, um ser individual mesmo. Então, as nossas chamas, de uma certa forma, não são nós mesmos, por causa do ego, por causa de todo o seu aprendizado, de todo o seu acúmulo de experiências. Estas experiências, esses aprendizados afetam o emocional. Todos somos afetados pelas experiências de vida que tivemos, todos. Então, não há como existirem duas pessoas, duas individualidades iguaizinhas. Cada individualidade, cada ser humano é único. Então, embora seja este outro ser, essa nossa contraparte, seja em essência nós mesmos, mas como individualidade no mundo das formas, não é. É uma individualidade, é como se fosse um outro ser, mas não, é uma outra pessoa, que a essência somos nós. Então, assim, nós temos que ter sempre isto em mente para poder lidar bem com a conexão, para poder entender a nossa chama gêmea. Isto também serve para as almas gêmeas, mais ainda, né? Porque as almas gêmeas, elas são indivíduos
do ponto de vista do ego, mas também do ponto de vista da essência, né? Lá quando foram geradas, elas não foram geradas junto conosco. Então é isso, queridos, é isso que eu queria explicar para vocês hoje. Então, o cuidado que nós temos que ter, a compreensão que nós temos que desenvolver no relacionamento com as nossas chamas gêmeas. Lembrar sempre, em essência, nós somos o mesmo ser, mas como indivíduos, desde o momento, perder aí nos tempos, que nós não sabemos quando, desde o momento que nós começamos a nos manifestar nas dimensões da forma, onde o que precisa de forma para existir, desde esse momento, nós fomos criando, cada uma de nós, um ego diferente, mentes diferentes, um emocional um pouco diferenciado, mas lá no fundo, né, lá nos bastidores, a essência mesma, primeiro impulso original, ele é o mesmo, vai ficar lá como uma música de fundo. A nossa essência fica lá por trás sempre, atuando lá por baixo como uma música, uma trilha sonora. O impulso de vida, o impulso mais espiritual fica por trás. Então, mas aquilo que surge no mundo, aquilo que nós vemos, aquilo que realmente atua nas dimensões mais materiais, é o ego, é a individualidade. Então, não somos totalmente iguais. É como se fôssemos mesmo uma outra pessoa que não tem nada a ver conosco. Mas na essência, não. Na essência, nós estamos conectados. O perfume, a trilha sonora, né? A cor primordial, que vai ficar vibrando o tom, como se fosse uma melodia ali vibrando, lá por trás de tudo desse ego, é o mesmo. Por trás da forma, da forma como pessoa, como ser humano, como indivíduo, esse fundo, essa energia, essa essência é a mesma, que vai fazer a modulação, que vai dar o impulso, vai ficar ali controlando tudo o que o ego faz. Então, por isso que as chamas, de certa forma, elas são um pouco parecidas, não digo fisicamente, às vezes podem ser parecidas fisicamente, mas nem sempre. Mas assim, existe algo nelas, no fundo, bem no fundo da personalidade, mesmo da personalidade delas, que tem alguma semelhança. No temperamento, existe alguma semelhança. Porque por baixo do ego, por baixo de todas aquelas camadas de experiência que as duas já tiveram até hoje, existe uma força ali, viva, uma força silenciosa, mas muito poderosa atuando, que é a força inteligente da essência, que esta sim é a mesma. Essa força que está ali por baixo é a mesma. É como se fosse o oceano, né? Lá no fundo do oceano, né? Toda aquela paisagem marítima do oceano que tem ali por baixo. Aquilo seria a essência, mas na superfície, as ondas, né? Os níveis de luminosidade a cada, né? Conforme vai se subindo para a superfície do oceano, isso tudo seria as camadas do ego que cada uma tem. Mas lá por baixo a essência é a mesma. Meditem bem sobre isso e vocês vão entender aos poucos. Vocês vão entender mais ainda porque mesmo alguém sendo a chama gêmea de outra pessoa, às vezes elas custam um pouco para se encaixar ali, o seu emocional, a sua personalidade. Então, assim, é querer demais, né? É, assim, ficar meio que sonhando, não entender como funciona
este organismo, a parte mais orgânica das chamas gêmeas. Querer que as duas, só pelo fato de se encontrarem, já se darem perfeitamente bem, já se entenderem perfeitamente bem. Não, vai ter que ser feito um processo, um trabalho de cura também, porque não sabemos o que a nossa chama gêmea tem passado durante todas as suas reencarnações. Ela deve ter passado, como todo mundo passa, por traumas, por frustrações, né? Sofrimentos. Então tudo isto foi ali criando uma casca, né? São as suas camadas do seu ego, da sua personalidade, do seu emocional, que fica ali. Por baixo de tudo aquilo existe a essência viva, a força de vida ali, que é a mesma nossa, mas tem todo esse aglomerado, toda essa bagagem ali por cima dessa essência. E quando as duas chamas interagem, embora a sua parte a principal, mais poderosa, que é a sua parte essencial, seja a mesma, tem que ser trabalhado tudo aquilo que está por cima. No vídeo passado eu falei que no outro, o semelhante, né, amar a si, o próximo, né, como nós amamos o próximo, amar o próximo como a si mesmo, né? Então eu disse que no próximo, nesse conceito de próximo, está incluído também as nossas almas gêmeas e também as nossas chamas gêmeas. Então aí pode ser que cause um estranhamento. Algumas pessoas podem perguntar, mas como? Se as chamas gêmeas somos nós mesmos, como vamos olhar para a nossa chama como o próximo? No sentido próximo, no sentido de ela tem um outro ego. No mundo das formas, no mundo das individualidades, ela é como se fosse outra pessoa. No mundo do espírito, no mundo das essências, ela é nós mesmos. Então nós temos que lembrar disto para não querer esperar algo da nossa chama que ela não vai poder nos dar no primeiro momento. Depois, quando elas estão se relacionando, obviamente, pela boa vontade e pelo amor e pela atração forte, que a essência sempre, que está ali por baixo de tudo, que é o primordial, vai estar sempre atuando. Por causa disso, elas vão conseguir, né? Se elas tiverem já a seu mental, tiverem já trabalhado o seu ego, elas vão conseguir soltar um pouco o ego, se conectar mais com a sua essência, com o seu eu superior, e aí sim conseguirem fazer essa cura, ambas fazer essa cura, e deixando de lado muita coisa que não importa, muita coisa da sua personalidade que atrapalha a conexão, que atrapalha a dinâmica, e deixando que se fortaleça mais e mais a parte eterna, a parte essencial da sua alma, né? Que é o amor incondicional, a parte mais pura, mais bela, que sempre está com todos, nunca se dilui, nunca é perdida. Fica essa nossa parte, a nossa parte essencial, que é o nosso amor, né? O nosso amor incondicional. Esta parte de nós todos, de todos os seres, né? Esta parte ela pode ficar assim adormecida, encoberta pelas muitas camadas do ego, mas sempre existe. E no encontro das chamas, a força de atração delas é pela essência, não é pelo ego, é pela essência. Só que na hora que elas se encontram, são duas essências que permaneceram muito tempo afastadas uma da outra, no mundo das formas, no mundo da 3D, no mundo da dualidade. Elas ficaram muito tempo afastadas, foram criando energias em torno dessa essência, das suas essências, foram criando energias que é do ego, e elas vão, quando elas se encontrarem, isto vai ter que ser trabalhado. Vai ter que passar por uma alquimia, uma transmutação, para que a sua essência possa
se conectar voltar a se conectar perfeitamente. A essência é a mesma, mas está polarizada. Em volta dessa essência polarizada se criou vamos dizer assim, um campo de energias, camadas de energias, que nós chamamos de ego, diferenciados, vão ter leves semelhanças, porque a essência mesma e é a força que está por baixo, trabalhando todas as informações que cada uma está recebendo. Então, há alguma coisa, sempre há algo nas duas chamas que as harmoniza, mas existe por causa da essência que é a mesma, que é a força maior. O ego não é maior do que a essência. Então, sempre há essa força por baixo de todo esse ego, que é a mesma, que está trabalhando todas as informações que cada uma está recebendo. Mas esta carga de informação é muito grande. Então, isto aí, quando as chamas se encontram, tem que ser trabalhado para que elas consigam contatar a si mesmas, né, só com mais força na essência e conseguir separar o que é ego, o que é essência, o que é importante para a conexão, para a dinâmica, e o que é supérfluo, o que é transitório, o que é passageiro, o que é eterno, o que é o principal no relacionamento, e o que é descartável, o que é ferramenta, o que é uma forma de se manifestar no mundo das formas, mas que não é elas mesmas. Então, quanto mais elas conseguirem desapegar do ego, mais elas vão voltar a se unir, menos a polarização terá de força sobre esta essência. Então, isto é o processo de voltar a ser novamente a se harmonizarem perfeitamente. Pode levar muitos anos, uma vida inteira, a partir do momento que elas se encontram. Mas ali a essência vai estar trabalhando, a força magnética da essência, do ser delas mesmas, vai estar trabalhando, do seu eu superior, vai estar trabalhando ali por baixo. Mas pode levar muitos anos, mas é um trabalho próspero, porque elas sentem essa força de atração, essa afinidade, há uma semelhança ali por baixo de todo aquele ego, e então que ajuda, que as motiva, que lhes dá conforto, consolo a cada vitória, né? Cada força egóica que elas conseguem entender e diluir para o benefício da sua união. Cada vez que elas fazem isto, elas sentem mais força de união, mais vontade de continuar o processo, mais alegria, mas é um processo lento, né? Mas depois que elas se encontrarem e conseguirem fazer esse trabalho, a tendência é elas voltarem novamente outras vezes, né? E cada vez que elas voltam, elas se entendem mais, elas trabalham com mais facilidade esta conexão, elas trabalham com mais facilidade o desprendimento do ego, elas se unem cada vez mais forte, até que um dia elas voltam para o plano divino, novamente como uma só. Então é isto que eu entendo, isto que eu consigo captar deste ensinamento maravilhoso e que eu estou aqui passando para vocês, tá bom? Então vamos em frente, queridos!